Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para continuarmos a estudarmos mais um capítulo do livro do Gênesis. E hoje o capítulo que nós vamos estudar é o capítulo de número 6, que vem abordando como tema aqui inicial a corrupção do gênero humano. Mas antes de iniciarmos o comentário do capítulo de hoje, vamos fazer uma oração. Okay? Agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui a estudarmos Tua Palavra. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando com a Tua sabedoria para que possamos entender e aplicar mais e mais Tua Palavra em nossa vida. Esteja conosco, abençoe a pessoa que está estudando comigo agora. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. E aqui no capítulo 6, no primeiro verso já diz assim: acompanhe comigo aí na sua Bíblia, pegue a Bíblia e vamos ler juntos, tá ok? E diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhe agradavam. Aqui, como já dissemos nos capítulos anteriores, aqui essa separação entre os filhos de Deus e os filhos dos homens estava intrínseco correlacionado à sucessão daqueles que faziam a vontade de Deus ou não, ou faziam sua própria vontade, né? E o homem, assim, fazendo sua própria vontade, tende a cair em condescendência com a carne e vários fatores, várias consequências ruins advêm. Então, nesse contexto aqui, o homem decadente se juntou com os filhos da obediência a Deus. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Aí diz no verso 3, continuando: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Verso 4: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Aqui já nessa continuação, no 3 e no 4, aí vem falando dos dias serão 120 anos. Aqui corresponde à variação de tempo no qual seria pregado, no caso Noé, que nós vamos ver aqui mais adiante, que Noé ia pregar por um tempo, construindo a arca e falando. E é uma analogia para o que acontece e tem já acontecer no final dos tempos, né? Como Jesus mesmo disse em Mateus 24 sobre os últimos dias. E aqui no 4, falando sobre os gigantes que haviam na terra, na verdade todos aqui, porque o ser humano, apesar de inverso, né, do pensamento comum, que o ser humano tende a evoluir, mas na verdade é o contrário. Os primeiros daqueles que saíram da mão de Deus eram os mais hábeis, os mais perfeitos. E também eram muito maiores do que nós. Mas aqui esse gigante ele não tende a correlacionar exatamente a altura, já que tinha pouco tempo de existência na Terra e o pecado não tinha tanto tempo assim de atuação, no caso, não tinha tanta degenerância. Mas esses gigantes aqui eram gigantes de ações, de atitudes, né? Tanto que aqui fala no final, renome, varões de renome.
Então essa é a alusão que se dá. E continuando, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então as pessoas estavam muito más. Se juntaram, o povo de Deus, com o povo que... Bom dia, Júnior. Opa, e aí, bom dia. Acho que foi a raiva que eu passei. E agora aqui, continuando, vamos ao verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Verso 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nessa parte aqui que fala sobre o arrependimento de Deus com relação à maldade que havia no mundo todo, que era muito grande a população. Estima-se que havia cerca de bilhões de pessoas, bem como é conhecido hoje. Então eles viviam bastante tempo e tinham força, tinham vigor, vitalidade e geravam bastante descendência. Mas o fato é que se o arrependimento que essas pessoas tivessem fosse de coração para uma verdadeira conversão, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu lá na história de Nínive, quando Jonas foi advertir. Apesar de ter fugido e acontecer toda aquela aventura lá, né? Ser engolido pelo peixe e tudo mais, mas ia acontecer a mesma coisa se o arrependimento fosse de coração. Então, Deus também haveria de mudar os planos com relação. Mas não foi assim que aconteceu. Por isso que Noé também advertiu o povo durante todo o tempo em que foi anunciado o dilúvio. Só que vamos ver aqui que não foi algo comum, né? Porque o que acontecia é que o orvalho a cada manhã ele se formava sobre a terra e regava os vegetais, a erva do campo. Então, chuva era algo desconhecido. E ele estava falando de algo que ninguém conhecia, tá? Ele podia explicar e tudo, mas é algo fantástico, assim. E continuando aqui no verso 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. É o que acontece quando as pessoas estão entregues a si mesmo. E 12, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Aqui Deus já dá a medida de salvaguarda àquele a quem era um diferencial. Tanto deu a medida de salvaguarda por meio dele, como também deu a advertência para os outros
porque a graça de Deus é infinita. Mesmo as pessoas decidindo que é uma possibilidade decidir entre as coisas de Deus ou não, as consequências boas ou não, dependendo da escolha, né, virão. Mas sempre tem uma possibilidade de salvaguarda. E aqui é interessante também a correlação com a Arca da Aliança, né? Que também, com toda a simbologia e a correlação explicativa, se remete a isso, né? O interessante é que Noé não era nenhum engenheiro náutico, naval, e estava recebendo uma incumbência bastante grande com relação aqui. Mas o Senhor, assim como lá no santuário estipulou toda a arquitetura, os materiais, os procedimentos, ele fez a mesma coisa aqui com Noé. É muito interessante isso também. E o conhecimento, sabedoria, ele deu o objetivo aqui. Noé, que era um cara do campo, teve que correr atrás. Ele é que nem quando Jesus ele foi ressuscitar Lázaro, ele não removeu a pedra. Ele pediu para que ela fosse removida porque isso era possível para os homens. Bem como vamos ver que o dilúvio, que foi um evento catastrófico de dimensões globais, que os resultados podem sim ser vistos hoje mediante a arqueologia, e a verdadeira ciência pode explicar isso. Então é algo que a gente vê os resultados ainda hoje, consegue correlacionar com a Bíblia, e só Deus mesmo para proteger verdadeiramente a arca. Então aqui está no processo de materiais de construção e a forma de conceber esse monumento. E continuando aqui, verso 15: deste modo farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na área, um embaixo, um segundo e um terceiro. Esse verso 16, ele é muito dá para correlacionar muito com a questão do santuário, porque só tinha uma entrada, tinha 3 compartimentos, e sem falar que tem uma arca aqui também, tem as dimensões, tem a forma de construção. Então, rapaz, você vê que o originador é um só. E continuando no verso 17: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Bem como ele fez com Israel e tudo, está fazendo aqui uma aliança com Noé. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come. Ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Olha que interessante. Porque no começo, o Senhor Deus, ele deu
os frutos, as árvores frutíferas, a erva ou a erva não, ele diz aqui, no primeiro, a erva que dá semente sobre a superfície da terra, aí, árvores que há frutos, foi isso que foi estabelecido. Depois, no 3 de Gênesis, ele fala dos cardos e abrolhos, mas nada de animais. Aí está falando aqui no 21, porque o alimento que Noé ia consumir aqui era tanto para ele e para a sua família e para os animais também. Ele tinha que providenciar tudo. Olha só, ele tinha que ter um planejamento absurdo, porque ele não sabia quanto tempo ia ficar lá, mas tinha que planejar tudo certinho. E 22, finalizando, assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Olha só, é assim que se faz uma pessoa que é filho de Deus. Ele faz e cumpre as ordens que o Senhor Deus o manda. E assim Noé foi e fez. E que eu e você também façamos a vontade de Deus. Tá ok? Deus abençoe cada um de nós. Amém. E até a próxima.